Olá, meus amados, tem palavra de Deus para abençoar as vossas vidas. Que bom ter vocês aqui. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve logo, deixa o like também aqui no vídeo para ajudar a propagar esse vídeo. Deixa um comentário sobre o tema de hoje. O tema de hoje é ressurreição. Que Cristo ressuscite o que está morto em tua vida e que não era para estar morto. Que Deus te abençoe. Shalom no seu coração. Vamos abrir em João capítulo número 11. Vamos ler alguns versículos, porque o texto é muito comprido, e aí os outros eu vou citando no decorrer da explanação. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, João capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 20, dê um salto comigo. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Vamos dar um salto agora no versículo 39. Disse ele: tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Meus amados, numa leitura inicial desse texto, uma pergunta pode surgir no nosso coração. Jesus iludiu as irmãs Marta e Maria? Porque observe, Marta e Maria, amigas de Jesus, mandam dizer ao mestre: quem tu amas, nosso irmão, está doente, Jesus. Quando o mensageiro diz isso a Jesus, o Senhor fala: diga a Marta e Maria que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Aí o mensageiro volta. Olha, eu imagino que assim que o mensageiro chega, elas aflitas, até esperando que junto com o mensageiro viesse Jesus, mas elas veem que o mensageiro vem vindo sem Jesus, e elas correm nele e falam: e aí? Você disse a Jesus que quem está doente é Lázaro? Disse sim, mas ele falou para ficar tranquilas. Por que ficar tranquila? Lázaro está muito doente. Ele falou para ficar tranquilas, que a enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Ufa! Se ele falou isso, ou ele vem curar para Lázaro não morrer, ou Lázaro vai ficar bom mesmo sem ele vir. Elas se tranquilizaram. A ideia desse recado de Jesus parece ser: ele não vai morrer, e é assim que elas entendem. Tanto que a morte dele, a morte de Lázaro, gera muita frustração em Marta e Maria. Elas receberam o recado como uma promessa de que Lázaro não iria morrer. Essa enfermidade não é para a morte. Ufa! Muitas vezes nós nos sentimos iludidos por Deus, porque muitas vezes nós vemos que tem coisas em nossas vidas que Deus fez, Deus deu, Deus prometeu, e quando a gente vê que isso está indo de mal a pior, que está sofrendo, a gente começa a orar e falar: Jesus,
ao que está acontecendo, meu barco está afundando, meu Lázaro está morrendo. Ele ministra ao nosso coração: fica tranquilo, estou no barco, fica tranquila, essa enfermidade não é para a morte. Você, graças a Deus, Deus está comigo, o barco não vai afundar. Lá, olha, pode ficar muito ruim, mas não vai afundar. A coisa pode ficar ruim, pode ficar muito doente, mas não vai morrer, porque Jesus falou que não é para a morte. Você fica cheio de fé e confiante nisso. E daqui a pouco, meu amigo, seu Lázaro morre. Você não entende nada. Maria, inclusive, ficou magoada. Maria era a mais chegada a Jesus dos três. O texto fala que quando Jesus chega, avisaram a ambas dentro de casa: Jesus chegou, meu, agora, 4 dias, chegou. E Marta, do jeitão dela, vai lá falar com ele. E o texto fala que Maria, mais dada a Jesus, ouve e fica sentada dentro de casa, nem quer ir ver Jesus, está magoada. E muitas vezes isso acontece no nosso coração. Quando o problema ultrapassa o nosso limite, o limite que nós estabelecemos, Senhor, o Senhor está de brincadeira. Eu estava crendo que o Senhor estava comigo até aqui, mas o problema agora passou muito, tá bom, Jesus? Eu achei que o Senhor estava no controle. E ficamos tristes, talvez decepcionados, iludidos com Deus. Mas antes de entrar no âmago da questão, permita-me fazer algumas considerações importantes. Primeiro é destacar essa forma linda de Marta e Maria pedirem ajuda a Jesus. Olha que oração linda, olha que oração maravilhosa. Digam a ele que quem está doente é quem ele ama. Uau! Ela nem especifica. Ela só fala assim: diga que é quem ele ama, que ele sabe quem é. Olha o nível de relacionamento que esses irmãos têm com Jesus. Nós vemos nos evangelhos pessoas se estribuchando para chegar até Jesus, subindo em árvore, gritando, se esgoelando de gritar em meio à multidão, se arrastando com fluxo de sangue, subindo em telhado, esperando um longo tempo para ter um contato com Jesus. Aí Marta e Maria em casa, nem saem de casa, de boa em casa, falam: diga a ele que quem está doente é daqui de casa. É o que eu tenho falado aqui esses domingos todos. Nós temos que buscar intimidade com Jesus. Crente, um monte de gente íntimos são poucos. Diga ao seu irmão assim, queira ser íntimo de Jesus, queira ser amigo de Jesus. A sua oração é diferente, seu relacionamento é diferente, o negócio que existe entre vocês é outra coisa. Queira. Eu coloquei algumas mensagens no YouTube sobre isso recentemente, o mistério de Maria Madalena, conexão íntima com Deus. Tem uma que eu falo sobre essas 3 figuras aqui, Marta, Maria e Lázaro, que representam coisas que o Senhor quer em todos nós. Cada um representa uma coisa muito importante, com destaque para Maria. Essa mensagem, o título dela no YouTube está: Os Irmãos que Conquistaram Jesus. Assista depois, se aprofunde nesses conceitos. Mas como eu disse, dentre os íntimos, Maria ainda se destaca. Maria ainda é especial, né? Maria, é interessante que Marta chega, fala com Jesus, ela vai até de Jesus e fala: Jesus, se eu viesse aqui antes, Senhor. É meio que uma bronca, sabe? Respeitosa, mas é uma bronquinha. Senhor, se o Senhor vem antes. Poxa, chegou um pouco tarde, né? E Maria ficou em casa, emburrada. Aí o texto fala que é Jesus que manda buscar Maria. Olha a diferença da relação. Marta vem nele, Maria, o Senhor fala: cadê ela? Manda chamar. Aí quando chegam em Maria e falam a ela: olha, ele está te chamando, ela não aguenta, ela é derretida por Jesus, adoradora. Aí ela vai atrás dele. Aí ela chega nele e fala a mesma coisa que Marta falou, igualzinho, a mesma frase: Senhor, se eu tivesse chegado antes, Lázaro não morria, meu irmão não morria. Só que com a diferença básica. O texto fala que antes de falar isso,
ela se joga nos pés dele. Maria é diferente. Lucas capítulo 10, lembra? Marta convidou Jesus para casa. Marta que é a líder, Marta que convida, Marta que organiza a célula. A líder da célula é Marta. Marta convidou Jesus. Talvez Lázaro até convidou alguém para participar. E Marta está ali, preparando o bolo, preparando o cafezinho, preparando as coisas. E Maria nos pés de Jesus. E Marta incomodada, Jesus, manda Maria ajudar, porque senão não vai ter mais célula aqui em casa não, viu? Estou sobrecarregada. Peraí, o negócio é esse. Maria folgada é, só quer ficar aí ouvindo, recebendo. E Jesus falou assim: Marta, eu não quero bolo, eu não quero café, isso aí é só para ajudar. A essência disso aqui é a palavra, é minha presença. Maria escolheu o melhor, ninguém vai tirar ela daqui. Em João capítulo 12, diz que tem um jantar, de novo, um jantar na casa deles. E Marta, cadê Marta de novo na cozinha? A essência dela servir, é uma bênção, isso é muito importante. Ela está na cozinha servindo, Lázaro de boa na mesa, conversando com Jesus, de boa, e de repente Maria entra na sala. Cadê Maria? Maria sumiu, viu? Marta na cozinha, Lázaro na mesa, cadê Maria? Sumida. Daqui a pouco vem Maria roubando a cena, lá dos quartos do fundo, com um vaso de perfume caríssimo na mão, quebra nos pés de Jesus e começa a ungir Jesus. Aleluia. Então ela é especial, ela é adoradora, ela é ainda mais íntima. Quando ela chega e se lança aos pés de Jesus, Jesus que debateu teologia com Marta, com ela, não tem teologia certa, o próprio Jesus começa a chorar e fala: cadê o corpo? Onde é que ele está? E vai agir. O que faz Deus agir na nossa teologia? Marta era boa de teologia, eu sei que ele ressuscitará no último dia. E é bom ter uma teologia bem encaixada, ter conhecimento bíblico, mas não é isso que move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é um coração quebrantado e contrito. Você pode conhecer toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, se não tiver um coração de adorador, você não se conecta com Deus. Marta, eu sei que ele ressuscitará, eu sei que tu és o Messias, eu sei isso, eu sei aquilo, toda teóloga. Bom, legal, importante isso. Maria só se jogou nos pés chorando, e o Senhor fala: cadê? Eu vou fazer o milagre. Então, é uma família íntima, com um relacionamento profundo com Jesus. Antes de entrar ainda no âmago do problema, uma pergunta: por que Jesus demora tanto? Por que quando ele ouviu que havia uma doença no seu amigo amado, ele não se levanta imediatamente e vai ao encontro? É interessante que o texto vai nos mostrar que ele faz isso propositalmente. No versículo 6, fala assim: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. O autor está dizendo assim: ele ficou de propósito, ele segurou ali, ele não quis ir. E interessante que o versículo anterior a esse, o versículo 5, ele fala assim: ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Outros falam assim: apesar de amá-los, ele segurou, ele deixou propositalmente o problema se agravar, apesar de amá-los. Irmão, Jesus ficou com o coração apertado, cheio de sentimento, não porque ele temesse que o milagre não acontecesse, mas porque ele sabia que lá em Betânia, Marta, Maria estavam sofrendo muito e o coração dele estava apertado, mas ele ficou aqui segurando. Esse aperto no coração de Jesus é claramente visto quando você continua lendo o texto. Aí no versículo 11, ele desabafa com os discípulos, ele fala assim: Lázaro, nosso amigo, está dormindo, eu tenho que ir lá acordar ele. Os discípulos não entendem e falam: Senhor, você está dormindo, está de boa. Está dormindo? Está de boa então. Ele fala: não, rapaz, está morto, morreu. E o senhor está aqui parado? Por que o senhor está aqui? Eu estou aqui por causa de vocês, para que vocês creiam mais, porque agora eu vou dar o big sinal, eu vou dar o grande sinal, vou dar um gigantesco sinal para que vocês entendam a essência do meu ministério. E é sobre isso a pregação hoje aqui. Eu vou falar poucos minutos sobre a essência do ministério de Jesus.
vou dar um grande sinal. Por causa de vocês, por amor a vocês, eu segurei aqui para que vocês creiam. Sobretudo os 12, né? O Judas ia se desviar, mas sobretudo os que iam ficar, que iam fundamentar a igreja, eles tinham que ver aquilo, eles tinham que testemunhar aquilo. Então, por causa de vocês, o Senhor fala, por amor a vocês, eu vou ficar aqui. Está no versículo número 15 do capítulo de número 11. Ele ficou propositalmente 2 dias parado. Ele sabia que levava 2 dias para chegar até Betânia, e para quando chegar lá, chegar com Lázaro morto já há 4 dias. Quando ele chega em Betânia, Lázaro está morto há 4 dias, e como eu disse, Marta vem ao encontro dele, e Marta demonstra ser uma mulher de muita fé, porque Marta não fala assim, ó, Jesus, não tinha jeito mesmo, né? Foi uma doença forte, pegou de jeito ele, trouxe os médicos aqui, ninguém resolveu, fulaninho até orou, veio aqui o sacerdote fulano, orou, porque com certeza os judeus não ficam doentes sem que alguém ore, sem que alguém dê uma bênção, sem que alguém tenha algum ato espiritual sobre ele. Fulaninho orou, ciclaninho abençoou, o médico veio, era realmente um negócio muito... Não, ela não fala isso. A fala dela era, Jesus, bastava o Senhor vir antes, porque eu te conheço, eu sei do teu poder, o Senhor tem poder para curar aquela enfermidade, eu creio nisso. Ela tinha fé, creio que Ele vai ressuscitar no último dia, creio que Tu és o Messias, creio que tudo que você pedir ao Pai Ele te dará. Marta cria em tudo, Marta só não acreditava em uma coisa, que um cara que tinha 4 dias de morto podia ressuscitar. Aí ela não acreditava não. Como eu falei, tem coisas, às vezes, que ultrapassam o limite da nossa fé. Aí não. Creio em tudo, mas nisso aí, realmente, está complicado, Jesus. Para a gente entender, olha aqui. Você já viu que a morte, em muitos filmes, em muitos desenhos, em muita literatura, a morte, ela é personificada? Lembra? Desenho de criança, como era a morte, um capuz, uma caveira com um capuz escuro, com a foice na mão, lembra? Filmes onde a morte é personificada, uma alma escura, uma sombra que vem e leva a pessoa. Tem até um filme famoso chamado Encontro Marcado, que a morte é personificada por um rapaz até que parece comigo, acho que é um tal de Brad Pitt. Ele que personifica a morte. Lembra assim, né? Lembra um pouco. Então, essa ideia de que a morte é uma entidade, ela é de vez em quando trabalhada no Novo Testamento, não como sendo uma entidade personalizada de fato, mas como sendo um conceito tão bem definido que chega a ser pessoal. A morte não é um espírito em si, o espírito da morte. É para que tem espíritos que podem agir em morte, tanto espíritos bons como espíritos maus, tanto anjos do Senhor, que já mataram na Bíblia, quanto demônios também. Mas a morte em si não é uma entidade, mas é um conceito tão bem definido na Bíblia que chega a ser pessoal. Eu não sei se você está entendendo isso que eu estou falando. Por exemplo, quando Paulo fala sobre a morte, ele fala em Romanos 5, a morte entrou no mundo pelo pecado, ela entrou com legalidade. E não é assim nos filmes, nos desenhos? A morte não é um ladrão, não. Ela chega com legalidade, né? Cheguei. Eu lembro muito da revista do Cebolinha, da Turma da Mônica. Tinha esse personagem nos quadrinhos da Mônica. E quando ele chegava, meu amigo, não tinha jeito. Chegava lá no desenho e acabou, com legalidade. O Brad Pitt, aquele rapaz que parece comigo, quando ele chega no filme, ele não chega escondido, ele não chega, como é que é? Vou pegar você aqui, não. Se apresenta lá, acho que no aniversário do Anthony Hopkins, né? Ele se apresenta ao cara e fala, sua morte, vim lhe buscar, com legalidade. A morte está no mundo com legalidade. As coisas morrem porque o homem pecou e com o pecado entrou a morte tem o lugar dela, tem o papel dela, tem o lugar dela. Só que em 1 Coríntios 15, 25, fala que Jesus um dia colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés. E no 26 fala que o último inimigo a ser aniquilado por Cristo é a morte.
Um dia ele vai derrotá-la completamente. Em Apocalipse 20:14 fala que um dia a morte será lançada no lago de fogo. E aí ainda em 1 Coríntios 15, Paulo fala que um dia nós cantaríamos: onde está a morte, o teu aguilhão? Nós venceremos. Tragada foi a morte pela vitória. Entenda uma coisa: ressurreição é a grande obra de Jesus. Encarar a morte, o último e derradeiro e pior inimigo do homem, é a grande obra de Jesus. Jesus estava propositalmente deixando o seu amigo estar num estado avançado de morte, para ir lá dizer: agora eu vou encarar um desafio inédito, nunca ninguém antes, porque já tinham havido ressurreições, houveram ressurreições na história bíblica, inclusive, de pessoas, mas que acabaram de morrer, estão fresquinhas ainda ali. E havia na cultura judaica uma crença de que a alma ficava até 3 dias por perto do corpo. O Senhor falou: agora eu vou arrebentar com todo mundo, eu vou mostrar quem é que vence a morte de verdade. Aleluia. Eu vou pegar um morto de 4 dias em avançado estado de putrefação e eu vou trazê-lo de volta. Ele desafiou, ele provocou a morte. Bem que ele daria um grande golpe, ele daria uma goleada na morte, ele humilhou a morte na sua própria ressurreição, não é verdade? A morte segurou Jesus 3 dias, no terceiro ele disse: me larga, morte, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Então, quando ele deixa Lázaro 4 dias morto, ele está querendo dizer para todo mundo: olhe o que eu vou fazer. A morte é boa? Eu vou dar 4 gols de vantagem. Vai, morte, faz 4 gols aí, eu vou ficar aqui parado. E a morte foi lá, pegou a bola, tocou a bola, Jesus abriu. E aí Marta disse: Jesus, marca aqui. Não, deixa eu passar. Maria falou: Jesus, eu vou segurar aqui o gol, a morte não pega. Não, deixa eu fazer. A morte fez 1, a morte fez 2, a morte fez 3, a morte fez 4-0. 30 do segundo tempo, todo mundo desesperado. Jesus fala: agora eu vou começar a jogar. É isso que ele está fazendo, gente. Ele está desafiando, ele está querendo mostrar para todo mundo o que ele disse para Marta. Marta: não, Senhor, porque já tem 4 dias. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou ressurreição. Ele não fala só eu sou vida, ele fala eu sou ressurreição. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Jesus é ressurreição. Jesus é ressurreição. Porque é muito fácil a gente crer que ele é a vida, né? É lindo, João capítulo 1, versículo 4, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Mas se a vida acabar, enterra, né? Não, ele não é só a vida, ele é ressurreição. Ou seja, o que morreu e tinha que estar vivo, em contato com Jesus, torna a viver. Ele é o rio da vida. Ele disse: quem crê em mim, começa a fluir de você o que há em mim, água viva. Em Ezequiel 49 diz que aonde o rio da água viva passa, o que está morto ressuscita. Ressurreição. Meus amados, ressurreição é pilar da fé cristã. Ressurreição é a doutrina basilar da fé cristã. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15 da primeira carta, debatendo isso, porque alguns irmãos estavam na onda dos saduceus, negando que havia ressurreição, e Paulo falou assim: rapaz, se não tiver ressurreição, em vão é a nossa fé toda depende de ressurreição. Sabe por que Abraão é o pai da fé? Porque ele foi lá o primeiro a crer em Deus. Que primeiro, meu irmão? E Noé, e Enoque, e tantos outros homens de Deus. Como é que Abraão é pai da fé, se tantos outros antes dele creram no Senhor? Sabe por que Abraão é pai da fé? Ouça isso. Porque Abraão foi o primeiro a crer em ressurreição. Não tinha nenhum relato de ressurreição antes de Abraão.
Nenhum na Bíblia, não tinha na história humana. E o texto fala em Hebreus 11:19 que ele levou Isaac para o altar, crendo o seguinte: Deus prometeu que vai me dar a herança desse menino aqui, que vai me dar a herança desse menino aqui. Meu amigo, se ele matar, ele ressuscita. Por isso ele é o pai da fé. Primeiro a crer em ressurreição. Não, mas Paulo fala que todos que creem são filhos de Abraão, Romanos 4, sim, mas todos que creem também são filhos de Enoque, são filhos de Noé, nada mesmo. Essa é a diferença, é aí que Abraão cria algo novo, crê em ressurreição. Sim, pastor, o que isso tem a ver comigo, com a minha história, com a minha vida? Tudo. Primeiro, lógico, a gente tem que crer que Cristo ressuscita morto mesmo, eu falo morto literalmente, cadáver, defunto, nós temos que voltar a crer nisso, inclusive eu. Não que eu não creia, mas eu confesso que eu não costumo orar por morto. Morreu, eu vou enterrar. Tenho que ter essa coragem, essa ousadia, né? Porque às vezes eu fico pensando, meu Deus, se o Senhor quer, não quer, mas também se não quiser, a questão é a vergonha às vezes, né? Porque você nunca encontra o corpo sozinho, né? Você vê que muitas vezes quando alguém ia orar por morto, ele pedia para todo mundo sair. O próprio Jesus, quando ele chegou na casa de Jairo, ele pedia para todo mundo sair, para não ficar um negócio aí, olha, vai mexer no corpo, sabe? Lá em Pedro, quando vai ressuscitar a menina também, ele pede, esvazia a casa, fica só ele e a menina. Eliseu também, quando ressuscita um menino, ele fica sozinho. Então, quem sabe um dia, né? Alguém morre aí, eu vou dizer, ó, sai todo mundo, vou ficar sozinho aqui agora, fazendo um negócio aqui. Mas não só nesse sentido de crer que o corpo morto volta à vida, mas de crer que o que estava morto e tinha que estar vivo na sua vida, quando a água da vida passar. Você crê nisso? Porque o nosso problema é o mesmo de Marta, a gente coloca um limite para a ação de Deus. A gente fala, ó, Jesus, eu acreditava até 2009, eu acreditava até mês passado, eu acreditava até aqui, mas agora o Senhor bagunçou, demorou demais, agora está fedendo, está cheirando mal, agora estragou muito. Casamento está ruim demais, minha família está ruim demais, meu ministério, meus sonhos profissionais, minhas relações, minha amizade que eu tanto gostava, apodreceu, está ruim demais, agora é só enterrar, deixar quieto, nem toca mais no assunto para não doer. Nós colocamos um limite na ação de Jesus, cremos nele, é o nosso Senhor. Marta cria, eu creio que tu és o Cristo. Eu creio na ressurreição nos últimos dias, aleluia. Eu creio que o Senhor viesse antes, o Senhor curava, porque o Senhor é poderoso. Até creio em ressurreição, porque eu vi o Senhor ressuscitar pessoas já, Jesus. Mas aí agora não, o meu caso aqui não. Meu caso aqui é morto demais, é fedorento demais, é podre demais. Vou lhe falar uma coisa, Jesus nunca chega atrasado na sua vida. Se eu tivesse me convertido antes. Não, se tem alguma coisa na sua vida que está morta, mas que não era para estar morta, se prepare. Você crê nisso, meu amado? Se tem coisa, o pastor, o que é que está morto e não deveria estar morto? É aquilo que morre antes do tempo, é aquilo que morre sem cumprir o propósito. Lázaro não tinha que morrer, ainda era um cara ainda jovem, tinha que viver. Então tem coisas que morrem antes do tempo e a gente enterra porque não tem jeito, também porque a gente não crê em ressurreição. E o Senhor é muito claro quando Ele fala com Marta, Marta, você crê nisso? E ela Senhor, não mexe não. E essa infelizmente é a nossa atitude. Tem coisas na vida que a gente não quer mexer, a gente quer sepultar, a gente quer enterrar, a gente não quer nem pensar mais para não doer. Mas quando Jesus chega para mexer em algo em nossa vida, ele não é curioso, não. Jesus não quer bisbilhotar, não. Deixa eu ver o que você fez. Rapaz, é mesmo, é? Divorciou, foi misericórdia. Abre aqui esse túmulo aqui. Deixa eu ver aqui. Rapaz, o bicho está feio mesmo. Fecha. Marta achava que Jesus queria dar uma olhadinha no corpo. Tipo assim, Marta achava que Cristo era um sem noção. Porque ele fala... Marta, onde está enterrado? Está ali. Aí quando ele chega de frente do túmulo, ele fala, tirem a pedra. Aí Marta, não, peraí, Jesus, Senhor, um pouco de bom senso, por favor, né? Tem 4 dias cheirando mal, você quer mexer agora? E tem muita coisa em nossa vida que a gente faz assim, gente. A gente não quer nem que ninguém fale, que ninguém toque, a gente não quer nem pensar.
Se alguém ousa falar alguma coisa, se Deus começa a ministrar sobre aquilo no nosso coração, a gente fala: Senhor, está repreendido ao diabo, quer me entristecer, sai Satanás da minha mente. Não, gente, Jesus não é curioso, Jesus não é masoquista, Ele não quer ficar ali cortinador, não. O que Jesus quer, quando Ele pede para você abrir uma situação morta para Ele, é ministrar vida. Mas está muito morto, pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós temos que mexer nisso, irmãos. Mexer com morte. Eu sei que não é fácil. Gente, eu lembro quando eu ia fazer um curso, eu era pequeno, eu nunca tinha visto muito assim, caixão, cemitério. Aí eu fazia um curso aqui bem perto dos cemitérios aqui que tem Brotas, né? Eu ia fazer um curso bíblico. Meu pai me levava de manhã, ao sábado de manhã, e quando eu passava naquele monte de lugar de funerária, aquilo me apavorava. Meu Deus, aquilo é tão estranho para mim. Mexer com morte é um negócio esquisito. Mexer com caixão, tem gente que não vai em cemitério, tem gente que não passa na porta de cemitério, tem gente que não gosta de morte, tem gente que tem medo de morte. E mexer com morte é um negócio esquisito, mas observe uma coisa: Jesus nos chama para, às vezes, mexer com morte, abrir cova, mexer com coisa fedorenta, com coisa suja, com coisa... Por quê? Porque Ele quer ministrar vida ali. E tem muita gente que fica tapando o sol com a peneira, escondendo, sabe, tentando não tocar aquilo, não pensar naquilo, não ora por aquilo, não busca de Deus naquela questão, porque ele não crê em ressurreição. Essa é a verdade. Ele não crê na essência do ministério de Jesus, que é trazer vida ao que está morto, que é mexer no que está morto. Lógico, se você já está consolado, você realmente nem sente mais falta daquilo, aquilo é uma coisa que não te afeta mais, amém, deixa quieto. Jesus não chegaria tipo assim, depois de 3 meses Lázaro morto: Marta, Maria, cheguei, agora vamos lá? Não, peraí, Jesus, já passei até o luto, deixa lá. Mas não era o caso, elas ainda estavam chorando. Se você ainda chora por alguma coisa, ainda não está totalmente resolvido, não é verdade, gente? Por mais morto que esteja, se ainda dói no seu coração, porque não está totalmente resolvido, deixa Jesus mexer. Tem coisas que nós colocamos pedras, não porque nós não queremos, é porque a gente não acredita. Eu estava pregando em Sergipe uma vez, um congresso grande, muito bem organizado, e me surpreendeu que no final do congresso, o líder da mocidade da igreja me chamou para conversar. Um rapaz super organizado, dinâmico, bem quisto por toda a comunidade que ele servia, chamou para conversar e falou: pastor Diogo, é o seguinte, tem uma situação na minha vida que eu botei uma pedra e disse: não quero nem mais falar sobre isso. A minha tendência homoafetiva, lorei, pedi, esperei, Deus não fez nada, sabe de uma, quando alguém fala disso eu me incomodo, quando alguém toca nesse assunto eu não quero saber, quando alguém fala de casar, de mulher eu me irrito, porque eu botei uma pedra, não quero mexer. Aí eu falei um pouco sobre isso que eu estou falando aqui nessa manhã, né, em outro contexto, sobre tirar a pedra, sobre deixar Jesus mexer na nossa vida, ainda naquilo que dói. E quando eu falei, ele falou: hoje o Senhor falou ao meu coração e eu quero mexer de novo. Eu disse: o que é que eu faço? Eu disse: irmão, comece a orar em cima disso, busque ajuda, ore, creia. E aí foi bonito que algum tempo depois ele mandou uma mensagem, na época acho que ainda no MSN, não sei, ele mandou uma mensagem dizendo: pastor Diogo, coisas estão começando a acontecer dentro de mim, estou começando a olhar para moças e ter um interesse, despertar uma curiosidade por elas, coisa que não existia antes. Ou seja, gente, a gente tem que mexer às vezes para as coisas começarem a acontecer. Mexer, se movimentar no meio da morte. Você entende isso? Eu vou ilustrar melhor com um exemplo bíblico para você entender, e já vou terminar. Entenda isso. Em Ezequiel capítulo 37, a Bíblia diz que Deus pegou Ezequiel e levou para um vale de ossos. E a Bíblia diz que Ezequiel fala assim, ó, e ele me fez passear no vale. Ou seja, Deus não queria Ezequiel tendo uma visão
panorâmica e superficial do vale. Deus queria Ezequiel no meio dos ossos, passeando no meio dos ossos, conferindo o estado do osso. E quando Ezequiel passeia no vale, que ele vê de perto o osso, ele fala: rapaz, era pior do que eu imaginava, o osso era sequíssimo. E Deus muitas vezes te fará conhecer o estado da morte, te fará ver que a coisa está morta. Cutuca aí, está morto, confere que está morto, confere se está morto, meu Ezequiel. Ezequiel, há algum sinal de vida? Nada, seco, é osso seco, porque o osso úmido ainda tem ali vida, ainda tem ali líquido, ainda tem ali, é osso seco, não tem vida nenhuma aqui, é osso sequíssimo, é um osso que já está virando pó, já está voltando à terra como pó, é muita morte aqui, Deus. E ele, passei aí, e aí, conferiu Ezequiel, está brabo mesmo, está brabo. Agora a pergunta: acaso podem, isso aí, esses ossos, não é acaso pode haver ressurreição, não, acaso pode esse osso secão que você viu aí, voltar a ter vida? E essa é a pergunta de Deus para você nessa manhã: acaso pode o teu osso sequíssimo voltar a ter vida? Acaso pode esse coração seco, esse ministério seco, essa alma seca, esse relacionamento seco, essa família seca voltar a ter vida, esses sonhos secos voltarem a ter vida? Será que dá? Será que pode? E Ezequiel sabe que humanamente aquilo é impossível, mas ele sabe que quem está falando é Deus. Ele fala: Senhor, por mim, eu não sei como, mas se o Senhor quiser, tu sabes. E a ordem dele para Ezequiel é: se movimente aí, profetize aí, se mova aí. E ele começa a ter um ministério para a morte, um ministério de ministrar sobre coisa morta, de profetizar sobre coisa morta. É interessante que ele vai profetizando sobre a coisa morta, e a vida não veio ainda não, vem carne, vem nervo, as coisas vão melhorando, mas ainda não ressuscitou. A última coisa que vem é a vida. E muitas vezes nós temos que nos mover e construir, profetizar e se mexer naquilo que está morto, até que no final Jesus venha e sopre a vida, e restaure, e ressuscite. Meu amado, Cristo é ressurreição, Cristo é renovo, Cristo é água viva. Se levanta e tira a pedra, porque é engraçado, tirar a pedra não foi Jesus. Jesus poderia chegar lá e dizer assim: ó, pedra, sai, e a pedra, não, ele manda: tirem a pedra. Depois, quando Lázaro sai vivo, ele fala: tirem as faixas dele. Tem coisas que ele não faz, ele faz o sobrenatural, mas o mover, o tirar a pedra, o desenfaixar, o dar abertura, o buscar, é nossa parte. Ele não vai agir se você não tira a pedra, se você não se move. A gente até canta errado, né? Remove a minha pedra. E o Senhor fala: a pedra é com você. Se você crer, estou aqui para fazer. Estou aqui esperando. Vai remover a pedra? Vai ter coragem de mexer nisso aí? Ah, não quero. Ah, beleza, deixa morto. Mas se Deus quer mexer, se Deus, aleluia, sabe aquele sonho que você fica assim: meu Deus, eu enterrei porque eu acho que não dá mais, mas, ai, como eu queria, ai, no fundo do meu coração. Eu repito, como eu ensino aqui sempre, não é que Deus vai fazer exatamente o que você quer, não, mas Ele vai dar uma solução, Ele vai agir, Ele vai mover. Gente, a gente tem que se mover em Deus, tanto espiritualmente, orando, jejuando, profetizando, comungando, compartilhando nossos problemas com irmãos que podem nos ajudar, quanto também trabalhando, se esforçando, porque tem uma parte que é sua, né, irmão? Você não pode seu sonho era ter um concurso público, seu sonho era passar no vestibular de tal curso. Aí você começa: pronto, eu vou ressuscitou meu sonho, aleluia, profetizar, eu vou lá, mas não vou estudar não, milagre também, não. Tem a sua parte também, você tem que fazer, né? Tem a parte natural que é sua. Mas temos que nos mover. Gente, eu estou impactado com Deus, né? Como pequenos moveres às vezes é o que Deus precisa. Deus, Ele quer agir através de nós. Efésios 3:20 fala assim: Ele é
poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou... Peraí, quem é que pediu? Diga eu. Quem é que pensou? Eu. Agora, olha como o texto continua. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu penso. Aí Paulo continua, pelo poder que em nós opera. Ou seja, você pede, você pensa e ele te dá o poder para realizar. Você não é passivo, você é ativo na história. Se você quer ver ressurreição na sua vida, se mova. Vá mexer no osso, vá abrir a cova. Fica aqui paradinho, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor ressuscita, né, Jesus? Vai lá, Senhor, vai, Jesus. Há quem queira fazer torcida de Jesus. Vai, arrebenta, Jesus, vai lá, Jesus, vai lá, Jesus. Não. E aí, filho do homem, pode ressuscitar os ossos? Senhor, tu sabes. Eu sei, não é com você também. Viu? Começa a se mover aí, aleluia. Começa a se mover. Sábado retrasado eu estava em Camaçari pregando, aí conversando antes do culto com um pastor, o pastor me contando sobre a África. Eu já vi muita coisa sobre a África nessa minha vida cristã, e nunca me deu essa vontade toda de ir para a África, mas naquele dia senti um desejo, uma vontade de conhecer a África, de conhecer a realidade da África, as carências da África, as batalhas da África, então um desejo. Aí eu no meu coração fiz uma coisa assim, eu falei assim, Senhor, se o Senhor quiser me levar um dia, me leva. No meu coração, nem pronunciei, eu pensei, um pequeno movimento, assim, aquela oração no meu pensamento, um pequeno movimento. Isso foi sábado. Na quarta-feira da semana seguinte, na quarta-feira seguinte, de manhã cedo, um horário que eu nem atendo o telefone, às vezes eu boto no modo avião, para ninguém me incomodar. O telefone não estava no modo avião. Tocou um telefone, um número que eu não conheço, aí que eu não atendo mesmo. Aí toca lá um telefone, um número que eu não conheço, não sei o que me deu, eu atendi. Quando eu atendo um pastor de outra cidade, me convidando para ir para a África. Tudo pago, passagem, tudo pago. E está quase certo já, estou vendo aí. Mas está quase certo. Para ir agora no mês que vem, para ir para o Zimbábue. Orem por mim, viu? Um pequeno movimento. Pergunta no seu irmão assim, você está se movendo, meu irmão? Você está assim, aleluia. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu vou parar de pregar. Eu quero ministrar sobre a sua vida essa unção que Deus está derramando aqui sobre quem crê. Infelizmente nem todos creem, mas se você crê em ressurreição, meu amado, começa a tirar pedras hoje da sua vida. Pastor, como eu saber aquilo que eu tenho que desenterrar? É aquilo que está mal resolvido. Lázaro não estava de boa, Marta e Maria não estavam de boa com a morte de Lázaro. É o que eu brinco aqui às vezes, né? Tem mortes que morreu, gente, está na hora. Eu brinco aqui às vezes, né, Gabi? Eu falo assim, tem irmãos que chegam aqui, pastor, ore pela minha vozinha, pastor, ela não pode morrer, minha vozinha. Eu falei, meu irmão, vou morar. Quantos anos, irmão? Pastor, 97 anos, mas está forte. Eu digo, irmão, podemos orar, para Deus prolongar a vida dela, mas assim, se Deus levar também, está na hora, né? Tipo assim, irmão, viveu bastante, né? Então tem mortes que a gente não vai pedir ressurreição. São coisas da nossa vida que morreu porque morreu. Era hora de morrer, era hora de passar, era hora de ir para frente. Mas tem coisas que você sabe no fundo do seu coração, você só enterrou porque não tinha jeito. E é sobre essas coisas que Deus está falando com você nessa manhã, meu irmão. Eu sou a ressurreição e a vida. Tem gente que enterra o sonho de ser mãe, de ser pai. Deus pode fazer, meu amado, como fez com Hannah e com Marcelo aqui. Eles podiam enterrar, oraram, esperaram. Parece que o Senhor propositalmente segurou, deixou ficar mais grave, deixou ficar pior. Mas como diz aquela canção, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita. Tem gente que enterrou o sonho de casar, enterraram sonhos profissionais, enterrou relacionamentos que não deveriam ser enterrados. Você sabe, eu não sei, é você quem sabe. É você quem sabe.
crê, meu amigo, vai, mexe. O movimento que você tem que fazer é pequeno em relação ao que Deus vai fazer na sua vida. Tenha coragem, aleluia. Mas, Senhor, cheira mal, que é um cheirinho ruim diante do milagre que vai acontecer. Mas se eu mexer nisso vai me incomodar, vai trazer incômodo para mim, mas sabe, eu não quero, vai doer, meu irmão. Essa dor é o tratamento de Deus. Aleluia. Eu não sei contar você, mas todos os meus sonhos enterrados eu vou abrir para Jesus mexer. Todos os que eu sei que eu enterrei por falta de fé, que eu enterrei porque eu não acreditava mais, eu vou deixar Jesus mexer, porque eu sei que Ele não quer me envergonhar, eu sei que Ele não quer me fazer passar vergonha. O que Ele quer é trazer vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui em nosso meio. Vou falar uma última coisa aqui muito forte. Ouça isso, isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu não quero falar que é muito forte só para ter a sua atenção, não, porque eu pensei aqui nisso agora, veio ao meu coração e fala para mim também. Jesus, quando ele escreve as cartas ao Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, ele fala da igreja de Sardes, algo muito forte. Em Apocalipse 3, versículo 1, ele fala assim: ó, você, Sardes, você tem fama de quem vive, mas está morta. Tem coisa em nossa vida que as pessoas até acham que estão vivas, mas nós sabemos que estão mortas. E nós, para não passar vergonha, escondemos. Cadê fulano? Que acha aquele filme Morto muito louco? Lembra aquele filme? Os caras saem com um cara morto, fingindo que o cara está vivo, aí balança a cabeça dele, né? Já assistiu esse filme? Então tem coisas em nossa vida que é assim. Você faz parecer que está viva no Instagram, vai parecer que sua fé está viva, que seu ministério está vivo, que seu casamento está vivo, que sua relação familiar está viva, mas você sabe que está morto. Cuidado com esse engano, querido. Para de fingir. Jesus é aquele que pode ressuscitar. Eu estou sentindo uma vontade especial hoje de fazer uma oração aqui no altar. Se você tem um Lázaro, se você admite, você confessa que você tem um Lázaro na sua vida, vem aqui no altar, vamos orar juntos. Eu também tenho na minha vida. Vem aqui, vamos orar. Pastor, eu tenho, eu creio, eu quero que Jesus mexa. Tenha vergonha não, está no seu lugar, vamos orar junto aqui. Eu sou o primeiro que quero estar orando aqui, pedindo ao Senhor que, Senhor, eu quero abrir, mexe Jesus, mexe nisso Jesus. Tu és a ressurreição, Tu és a ressurreição. Ele não é só a vida, Ele é a ressurreição e a vida. Ele traz vida porque está morto. Vamos orar junto, gente. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Aleluia. Posso crer nas promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Aleluia, Pai querido e amado. Aqui está o Teu povo, Senhor, que o Senhor trouxe aqui nessa manhã. Pai, eu sei que tem muitas coisas em nossas vidas que nós enterramos antes do tempo. E eu sei que o Senhor tem o controle. Eu sei que as coisas não morrem por culpa Tua. Fomos nós que deixamos o pecado que mata entrar. Mas eu sei que às vezes o Senhor também demora de chegar para que nós tenhamos certeza de que está morto.
O Senhor não chega no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro dia, porque a nossa crença ainda permite a ressurreição no terceiro dia. O Senhor chega no quarto, quando a nossa fé já não alcança mais. Mas nós queremos hoje abrir a porta do túmulo, dizer: morte, chegou alguém para guerrear contigo. Morte, eu não tenho poder contra você, você é mais forte do que eu, morte. Mas chegou aquele que tem a chave da morte nas suas mãos. Eu quero abrir a porta, Jesus. Eu quero abrir a porta e expor o meu Lázaro. Eu quero abrir a porta e expor aquilo que dói em mim, ainda que enterrado. Eu quero me mover no vale de ossos secos, porque eu sei que o Senhor faz infinitamente mais pelo poder que opera em mim. Eu quero ser usado, eu quero ser participante desse processo de ressurreição, de milagre. Que famílias ressuscitem, que casamentos ressuscitem, que ministérios ressuscitem, aleluia, que sonhos ressuscitem. Ressuscita, Senhor, porque Tu és poderoso para fazer milagres em nossas vidas. Tu és a ressurreição e a vida, e se nós crermos, nós veremos a glória de Deus nas nossas vidas. Eu quero ministrar sobre a tua vida, meu irmão, ressurreição, ressurreição, ressurreição. Receba Cristo, que é ressurreição. Ele não é só vida, Ele é ressurreição. Ele age no que está morto. Receba em nome de Jesus. Ressurreição, ressurreição para o que está morto, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário. Receba. Está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado. Vivo as promessas dos milagres. Ouça isso. Para encerrar, Jesus não entrou no túmulo, porque túmulos são estruturas que nós fazemos para homenagear a morte. Túmulo é a casa da morte. Jesus não deu ousadia para ela, ele disse: Lázaro, eu não vou aí não, Lázaro, quero conta com ela não, ela é minha inimiga, vou dar uma pancada nela, daqui a uns dias eu vou dar outra nela, e lá no final eu vou esmagar, vou jogar ela no lago de fogo. Lázaro, não vou entrar aí não, vem para fora. Jesus não vai entrar no seu túmulo, na sua estruturinha que você construiu para botar o corpo e ficar ali lá. Quem entra no túmulo se rebaixa à morte. Quem entra no túmulo é para poder, se submeter à morte. Jesus não vai submeter o túmulo que você construiu. Ele vai chamar para fora o seu sonho. Ele vai fazer sair da estrutura de morte que você construiu. Aleluia! Ele vai chamar a vida. Receba em nome de Jesus. Diga ao seu irmão assim: ó, deixe sem a pedra, viu? Diga ali, deixe sem a pedra, viu? Que ele está agindo. Aleluia! Bote a pedra de novo não, que ele está agindo, viu? Deixe sem a pedra, que o Senhor está agindo para ressuscitar. Em nome de Jesus. Receba a graça, unção, vá para o seu lugar. Aplauda o Senhor bem forte, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.